Olá, alunos! Vamos aprender como se constrói uma matriz. Um exemplo. Construa uma matriz A, de ordem 2 por 2, tal que a condição dada é A e J igual a 3I menos J. Então, vamos montar uma matriz A, de ordem 2 por 2, formada, então, pelos elementos A11, A12, A21 e A22. Vamos escrever esses elementos, então. O A11 vai ser dado pela lei de formação, onde substituiremos o I por 1 e o J por 1. Resultando em 3 menos 1, resultando em 2. Então, o meu elemento A11 dado vai ser 2. Na primeira linha ainda, o elemento A12, vamos substituir o I por 1 e o J por 2. Então, o elemento A12 aqui ficará 3, que multiplica 1 menos 2, porque meu J é 2. Na segunda linha, o elemento A21, vamos substituir o I por 2 e o J por 1. 3, que multiplica 2, menos 1. E o elemento A22 será conhecido se substituirmos o I por 2 e o J por 2. Então, resolvendo essa matriz, obtemos o primeiro elemento é 2, o elemento A12 é 1, o elemento A21 é 5 e o elemento A22 é 4. Um outro exemplo. Construa uma matriz B de ordem 4 por 3, tal que B e J é igual a 2I menos J ao quadrado. Então, vamos montar a matriz de ordem 4 por 3, tem 4 linhas, 3 colunas, e os elementos B11, B12, B13 serão calculados utilizando esta lei dada no exercício. Então, para calcular o B11, nós vamos substituir o I por 1 e o J por 1. Então, neste caso, nós vamos ter 2 menos 1, que é 1. Para achar, então, o B11 é 1. Para achar o B12, vamos substituir o I por 1 e o J por 2. Então, fica 2, que multiplica 1 menos o J ao quadrado. E para encontrar o B13, vamos substituir o I por 1 e o J por 3. Então, fica 2 vezes 1 menos 3 ao quadrado. Agora, para encontrar o B21, nós vamos para a segunda linha, substituir o I por 2 e o J por 1. Fica 2 vezes 2 menos 1 ao quadrado. Então, para encontrar o B22, vamos substituir o I por 2 e o J por 2. E, para encontrar o B23, vamos substituir o I por 2, o J por 3. Agora, na terceira linha, B31. Então, vamos substituir o I por 3 e o J por 1. B32. Então, vamos substituir o I por 3 e o J por 2. Para encontrar o B33, vamos substituir o I por 3 e o J por 3.
Agora, na última linha, quarta linha, para encontrar o B41, vamos substituir o I por 4 e o J por 1. Para encontrar o B42, substituímos o I por 4 e o J por 2. Para encontrar o B43, substituímos o I por 4 e o J por 3. Então, para encontrar a matriz D, basta resolver esses elementos, essas operações aí, e nós vamos obter a matriz D dada por o primeiro elemento, 1, menos 2, menos 7, 3, 0, menos 5. Na terceira linha, 5, 2, menos 3. E na quarta linha, 7, 4 e menos 1. Vamos ver mais um exemplo. Então, escreva a matriz C com as seguintes condições. Então, o elemento C e J vai ser menos 1 elevado a I mais J, se o I for igual a J. Ou seja, os elementos da diagonal principal. O C e J será I mais J, se o I é menor do que J. E o C e J vai ser 2 que multiplica 1 mais J, se o I for maior do que J. Então, a gente tem que escolher os elementos I e J e observar em qual dessas condições estará adequado o elemento para a gente calcular. Então, a matriz é uma matriz, a matriz pedida tem ordem 3 por 2, tendo essas três linhas e 2 colunas. São esses elementos que nós precisamos encontrar. O C1, C12, C21, C22, C31, C32. Então, vamos encontrar eles de acordo com as condições dadas. O C11, nós temos o I igual ao J. Então, nós vamos usar a primeira condição, onde o I é igual ao J. Então, neste caso, eu vou obter menos 1 elevado ao I, que é 1, mais o J, que é 1. Esse vai ser o resultado do C11. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. O meu elemento C12, o que eu posso observar do I? O I é 1. E o 1 é menor do que o J, que é 2. Então, a condição que nós vamos utilizar é a segunda condição aqui, onde o C e J é igual a I mais J. Então, para encontrar o C12, nós vamos usar a condição I mais J, ou seja, 1 mais 2. Para encontrar o C21, o que nós podemos observar do I e do J? Então, esse 2 é o I e o J é 1. Como o I, que é 2, é maior do que o J, nós vamos utilizar a terceira condição para encontrar esse C21, que é 2 vezes o I mais o J. Então, para encontrar o C21, é 2 vezes, o I é 2, o J é 1, e aí nós obtemos o elemento C12. Para calcular o C22, observe que o I é igual ao J. Então, nós usamos a primeira condição. Menos 1 elevado ao I, que é 2, mais o J, que é 2. Na terceira linha, para encontrar o C31, observe que o I é 3, é maior do que o J, que é 1. Então, a condição utilizada vai ser a terceira condição. Então, vai ser 2 vezes o I, que é 3, mais o J, que é 1. Esse vai ser o elemento C31. E para encontrar o elemento C32, novamente vamos observar que o I é igual a 3,
é maior do que o J, que é igual a 2. Então, nós vamos usar novamente a terceira condição, que é 2, que multiplica o I, que é 3, mais o J, que é 2. Então, resolvendo esses elementos, essas operações aí, nós obtemos os elementos da minha matriz. Então, a matriz C vai ser dada por 1, 3, na segunda linha 6 e 1, na terceira linha 8 e 10.